Fala galera, eu sou o Deison Mason, está começando mais um vídeo aí no canal. Sejam todos bem-vindos e se você não é inscrito, se inscreve no canal para estar acompanhando vídeos semanais de tecnologia e principalmente mais voltada para smartphones aí. Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre essa questão de carregamento aí da bateria do smartphone. O que é a forma mais segura de fazer o carregamento e o que é a forma, digamos, menos segura ou o que vale ou não a pena usar aí como critério para você carregar o seu smartphone. Vou dar o meu ponto de vista. Primeiramente, eu vou deixar na descrição uma matéria bem legal do Canaltech sobre esse assunto. Tá? Essa questão de carregar a bateria só até 80%, não deixar o aparelho descarregar, enfim, carregamento rápido. O Canaltech fez uma matéria excelente com especialistas no assunto, especialistas na verdade são dois, falando sobre esse assunto aí de forma bem aberta mesmo. Então a matéria está lá, vou deixar o link na descrição, dê uma lida lá direitinho. Mas antes, vamos acompanhar o vídeo aqui que eu vou deixar meu ponto de vista para ver o que compensa mais para você. Ponto muito importante é você não deixar seu aparelho descarregar e você usar a bateria, carregar ela até 100% ou 80%. No próprio tablet da Samsung tem essa opção, como vocês podem ver na imagem aí, de assistência do aparelho. Então tem a opção de você limitar a bateria do aparelho até 100%. Vai simular 100, mas na verdade vai estar limitado a 85% na verdade no Tab S6. E isso é uma forma que a Samsung disponibiliza para que a bateria dure a longo prazo. Então a própria Samsung deixa isso claro, que se você carregar a bateria sempre até 100%, ela vai ter uma vida útil um pouco menor do que ela teria se você carregar até 85%. Então isso não é mito, isso é fato, essa questão. Porém, no vídeo de hoje eu quero abordar de forma bem interessante isso aí. Bateria, ela não pode com temperaturas muito quentes ou muito frias. Então, ou seja, o superaquecimento faz mal à bateria. E aí entra uma questão muito polêmica. Porque o carregamento rápido, a gente tem no Note, por exemplo, no Note 20, Note 10 Plus, o suporte ao carregamento de 25 watts. O Note 10 Plus suporta até 45 watts. A Samsung até descontinuou nos outros aparelhos mais novos, aí, como S21, Note 20, esse carregamento de 45 watts suportando apenas 25. Mas, entendam, se você usa o carregador de 25 watts pelo cabo, o super rápido, ele simplesmente vai gerar calor, vai esquentar o aparelho. Tem avisos no próprio manual ali e quando você dá uma olhada, fala e realmente ele esquenta bastante. Fiz vídeo no canal aqui sobre temperaturas aí com testes de carregamento, vou deixar na descrição o link, e realmente o aparelho esquenta. Se você usar também o carregamento sem fio, seja com uma case ou sem a case, ele causa também superaquecimento porque ele usa uma tensão maior. E quando você carrega a bateria do 80 ao 100%, é uma tensão maior. Tudo isso vai gerar o quê? Calor para a bateria, e o calor é ruim para a bateria, como é demonstrado na própria matéria que eu deixei o link na descrição para vocês. Então o calor vai reduzir a bateria do aparelho. O que é recomendado na matéria seria você carregar o seu aparelho de 20%, não deixar descarregar abaixo dos 20% e carregar até os 80%, não carregar acima dos 80%. Uma outra dica importante que é citada na matéria é que você não deve dar várias cargas ao longo do dia. Você carrega dos 20% até os 80% e tenta manter o máximo possível da bateria sem precisar dar várias cargas, como o carregamento sem fio nos induz. Eu, por exemplo, uso o tempo inteiro o carregamento sem fio, então não dou uma carga completa ali, eu dou várias cargas ao longo do dia. Então, galera, quando a gente pega aqui o Note 20 Ultra, ele tem uma bateria de 4.500 mAh. E se nós formos carregar ele dos 20 até os 80% sempre, nós teremos uma perda de 40%, porque os 20% dos 80 até os 100 e dos 10 ao 20% nós não usaríamos. Então nós teríamos uma perda de 40% que seria equivalente a 1.800 mAh. Então a gente tira e faz a conta de 4.500 mAh menos 1.800 mAh seria equivalente a 2.700 mAh que nós estaríamos usando no dia a dia. Pensem comigo, se você usar o Note 20 Ultra com uma bateria de 4.500 em 120 Hz, com toda essa
qualidade, esse brilho alto que ele tem, enfim, essa tela gigante, 4.500 mAh é fraco para ele. Nós temos que fazer diversas configurações para que a bateria chegue ao final do dia e você consiga ao menos umas 7, 8 horas de tela. Nem todo mundo consegue isso. Agora você imagina, você tem um Note 20 Ultra, usando nesse uso limitado, 2.700 mAh. Simplesmente inaceitável, não vai acontecer. Se você carregar dessa maneira, cara, sua bateria vai descarregar de forma muito rápida, porque está muito pequeno. Então você vai ter uma autonomia maior, uma vida útil maior dessa bateria a longo prazo, mas você vai ter uma bateria muito escassa durante o dia. Então, ou seja, talvez sejam necessários 2 cargas. Se você der uma carga, você vai precisar de 2. Se você usa 2, você vai precisar de talvez de 3 cargas, carregando dos 20 aos 80%. Esse é o primeiro fator muito negativo, tá? O fator positivo é que sua bateria vai ter uma vida útil longa, mas o fator negativo, esse é o primeiro. O segundo ponto negativo disso é a chatice de quando chegou a 20%, você correr lá para carregar. Então você vai ficar nessa loucura. E outra, como o calor é prejudicial à bateria, e você vai precisar pelo menos dar várias cargas durante o dia, e a gente está falando de uma bateria grande, talvez você vai precisar usar o carregamento lento. E não é legal você plugar o aparelho na tomada e usar o aparelho enquanto ele carrega. Isso também é prejudicial. Percebe o tanto de empecilhos e coisas chatas que tem no dia a dia? Se calor é ruim para a bateria, então esquece a jogatina, esquece o uso da câmera para gravar vídeos ali por longo tempo, esquece aquele uso mais pesado do smartphone. Editar vídeo, então, nem pensar. Percebem? Então, você compra um flagship com um processador top e você quer usufruir de jogos. Eu, por exemplo, quando eu estou jogando no smartphone, é no mínimo de meia hora a 1 hora de jogos. E olha que eu jogo pouco. Tem pessoas que jogam muito mais do que eu. Tem pessoas que ficam 5, 6 horas no smartphone, até conectado na tomada, coisa que não é recomendado porque vai gerar um estresse muito maior, um superaquecimento maior. Mas no meu caso, o meu Note 10 Plus aqui, ele está com 1 ano e 7 meses no momento da gravação desse vídeo. E eu sempre usei ele, deixando a bateria aí até os 5, 10% mais ou menos, e carregando sempre até 100%. Raríssima foi as vezes que eu precisei tirar antes porque eu tinha que correr para alguma coisa, para fazer alguma atividade e não deu para chegar aos 100%. Mas sempre, como o carregamento é muito rápido, sempre, durante 1 ano e 7 meses, eu sempre carreguei esse cara aqui com 100%. A maioria das vezes, sempre usando o carregamento rápido de 25 watts. O carregamento de 45 watts eu usei pouco, porque tem vídeo aqui no canal explicando aí que não deu tanta diferença, então usei pouco. Mas sempre usando o carregador original dele de 25 watts e sempre também usando o Pad Duo ou um carregador sem fio, né? Eu sempre usei o carregador sem fio aí nos 25 watts, tudo com os carregamento rápido ativado, e a bateria do Note 10 Plus hoje ela está praticamente igual quando eu comprei. Claro que ela pode provavelmente ter tido uma perda. Usei ele bastante, ele esquenta, aquela coisa toda, no uso mais prolongado, jogos, enfim, e ela pode ter tido uma perda. Mas como eu fiz diversas configurações aí, não matando o desempenho, mas para economizar a bateria, como eu ensinei em vários vídeos de dicas tops, e ainda o Android 11 com o One UI 3.1 está realmente mais econômico de bateria, praticamente eu tenho uma bateria, uma autonomia de bateria igual a que eu tinha no passado, fazendo aí na média de 8, dependendo do uso, aí 9 horas de tela. Então, para mim, está simplesmente excelente. Agora vem o grande detalhe aqui que eu preciso compartilhar com vocês, que às vezes ficam nessa loucura de querer carregar ali dos 20 aos 80%, como é indicado por eles que estão ali sendo bem na matéria, eles são bem sinceros, eles estão falando o real mesmo. Mas nós usuários, nós temos que pensar o seguinte: você paga por tudo que está aqui no smartphone, seja a tela WQHD, seja o carregamento rápido sem fio, seja o carregamento rápido com cabo, tudo que está aqui você pagou. Então você pagou por um smartphone flagship que você vai colocar ele na tomada e de 0 a 100 vai carregar em 60 minutos. Ou seja, você pagou por isso. Se você pegasse um aparelho intermediário, você poderia não ter um carregamento tão rápido. Tudo isso que você pagou e você vai começar a desativar tudo isso
pensando apenas numa autonomia longa de bateria, é interessante a gente colocar aqui o seguinte: por quanto tempo você usa o aparelho? Você usa o aparelho por um ano? Qual é a sua média de tempo que você usa o aparelho? Isso é importante a gente colocar na pauta. Percebe? Então, coloque isso em consideração. Imagina uma pessoa que usou o aparelho por um ano só e ficou nessa loucura de carregar dos 20% aos 80%, perdendo muita bateria ali, muita autonomia de bateria durante o dia. Aí vende o aparelho com 6 meses, um ano depois, o comprador que comprou está feliz da vida, né? Mas a pessoa mesmo mal usufruiu e ficou naquela loucura. Então, pensem nisso e pensem também no seguinte: vamos dar um exemplo que você é aquele usuário, igual um primo meu, que usa o aparelho até ele acabar. Depois que ele desintegra, ele não funciona mais, aí ele parte para outro. Tem um primo meu que é assim. Então, se você é esse tipo de usuário, considere o seguinte: não seria mais barato, quando sua bateria ficar ruim, você pagar uma assistência técnica de qualidade e pedir para poder fazer a substituição da bateria? Imagina seu Note 10 Plus, por exemplo, esse aqui. Vamos dar um exemplo que com 2 anos e 5 meses, vamos dar uma média, ou 3 anos, a bateria não fique tão boa. E com esse período de tempo, eu vou lá e mando trocar a bateria, pagando, sei lá, uns 200, 300 reais talvez. Isso depende muito do custo da cidade que você está. É muito relativo. Pode ser que seja um preço mais barato, pode ser que seja um preço mais caro, tudo tem que pesquisar. Mas vamos dar um exemplo que você pague uns 250 reais, por exemplo, para trocar e colocar uma bateria zero aqui dentro. Uma bateria que vai ser igual à autonomia quando ele era novo. Pronto. Você vai ter uma bateria top. Se você paga numa assistência técnica, o serviço é bem feito, fica exatamente igual quando ele era novo. Troquei uma bateria de Note 5 uma vez, ficou exatamente igual quando era novo. Não teve problema nenhum. Depois eu vendi ele com a bateria zero e a garantia da bateria também. E paguei barato na época. Então, considere essa hipótese de você ter essa opção de pagar e trocar a bateria. Então, diante disso, eu acho que não vale o esforço de ficar nessa loucura de querer ficar carregando dos 20% aos 80%. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse, um vídeo mais longo mesmo, mas eu acho que é difícil fazer vídeo curto de 2, 3 minutos e colocar tanta informação nele, fazer tão completo, acho que não dá. E quando a gente acaba fazendo vídeos mais longos, o usuário tem que ter paciência um pouquinho para ver, mas ele acaba ficando mais completo e eu consigo entregar o máximo de informações possíveis para vocês e fazer um videozinho mais completo mesmo, para você entender toda essa questão. Agora, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se não é inscrito, se inscreva e dá uma olhadinha lá na matéria do Canaltech e veja o que compensa mais para vocês. Se você compensa você ficar naquela loucura dos 20% aos 80%, ou se compensa você carregar de forma normal mesmo e não se importar muito com isso, e se algum dia ter problema com a bateria, simplesmente fazer a troca dela, ou de repente trocar até de smartphone, né? Valeu, galera, e até o próximo vídeo.